Boa tarde, então, a todos. Eu me chamo Isabela Maeda, eu sou estudante do quinto período aqui de Letras, aqui mesmo da PUC-PR, e hoje, pode passar por gentileza, eu vou falar um pouco sobre, então, a inteligência artificial como coadjuvante na revisão textual, especificamente nessa parte também das decisões linguísticas e das implicações ético-estéticas no próprio contexto profissional. Pode passar, por gentileza. Esse trabalho, então, a gente discute o uso, então, das inteligências artificiais, mas num recorte empírico um tanto quanto pessoal. Atualmente, eu trabalho como revisora de textos numa empresa de marketing digital, e essa própria empresa disponibiliza para nós revisores um sistema com mais de 200 IAs disponíveis para que a gente possa realmente usar ali no nosso cotidiano e realmente auxiliar a gente. Então, nesse momento, eu vou falar um pouco desse recorte empírico, assim, pessoal da minha parte, realmente para o trabalho, nessa questão de como as decisões linguísticas são negociadas e realmente essa relação do revisor com a inteligência artificial. Em questão aos objetivos, o objetivo desse trabalho em específico é analisar em até que ponto a inteligência artificial é utilizada como um recurso e uma ferramenta para auxiliar o revisor e até em que ponto ele pode atrapalhar tanto na questão estética quanto na questão ética. E como esse processo de tomada de decisão linguística é importante. Aqui na fundamentação teórica, só para que nós possamos estar no mesmo conceito, eu vou tratar aqui a revisão como uma prática discursiva interpretativa, segundo Bakhtin e Antunes. Então, nessa questão de que a revisão ela é muito mais do que uma correção ortográfica, ela é realmente algo que envolve uma construção de sentido, uma articulação de ideias. Vou tratar aqui também a minha coautora desse trabalho foi a professora Rosane Nicola, e eu também utilizei um artigo dela que defende realmente o uso da tecnologia como um apoio, onde a gente não precisa realmente rejeitar as tecnologias, rejeitar a inteligência artificial, mas usar ela sempre como apoio e ferramenta. E também a compreensão de que a linguagem é uma prática social heterogênea e situada de Marcuse. Tratando-se da metodologia, a pesquisa ela é qualitativa, de caráter interpretativo, justamente porque a gente está falando realmente dessa interação da inteligência artificial e do revisor. Realmente, na observação de como o revisor ele pode utilizar a inteligência artificial como ferramenta, nessa questão de justificações linguísticas, de avaliação das alternativas, especialmente em casos de coesão textual. Eu trouxe um exemplo aqui. O que eu fiz? Eu fiz recortes. Claro, ali eu censurei o nome da empresa, né? Para que esteja tudo eticamente certo. Porém, o que eu fiz? Eu coloquei prints do material do qual veio até mim para que eu fizesse a revisão. E prints também das minhas conversas com a inteligência artificial para que realmente haja essa interação, né? E fui explicando quais foram as minhas ideias, como que foi essa interação. Então, de início, eu tive contato com o material para revisão e constatei que havia uma frase que poderia ser reescrita para uma melhor coesão. Lembrando que a revisão, como eu disse, ela é muito mais do que uma correção ortográfica, então é muito importante que a gente saiba que muito mais do que uma frase estar correta, ela precisa estar na utilização do seu contexto correto também. Então, pensando que aqui era um carrossel de mídias sociais, a seguinte frase, como o nome da empresa, transformou sua presença digital, uma virada estratégica com resultados concretos. É uma frase que ela estava completamente correta, mas a utilização de duas frases pelo ponto final não daria muito certo na questão no contexto de mídias sociais. Então, o que eu fiz? Eu fui até o recurso da inteligência artificial,
com o seguinte prompt. Eu coloquei a antiga frase e eu perguntei se poderia ser reescrito juntando as duas frases em uma só. Coloquei aqui, como o nome da empresa transformou sua presença digital com uma virada estratégica de resultados concretos. E logo em seguida já tem a resposta da inteligência artificial, que a reescrita proposta apresenta algumas alterações que podem impactar a clareza e a fluidez da ideia original. Para melhorar a frase, uma sugestão seria: como o nome da empresa transformou sua presença digital por meio de uma virada estratégica com resultados concretos. Isso mantém a essência da frase original, além de melhorar a conectividade entre as ideias. Então, eu trouxe uma ideia e a IA, ela trouxe outra nessa questão de realmente relação, né? Porém, esse resultado não me satisfez por completo, realmente em questão de mídias sociais, contextos sociais, porque é muito importante a gente entender que quando a gente está em um momento, né, um contexto de mídias sociais, o público ele é muito variado, pode aparecer para vários tipos de pessoas, então é sempre importante que a frase ela esteja comunicando para o máximo de pessoas possíveis. Então, o que eu fiz? Eu pensei na ideia de juntar as duas frases com 2 pontos e fiz a pergunta para o chat GPT. Para o chat da empresa. Por que é melhor escrever com 2 pontos ao invés de deixar as duas frases separadas por ponto final? Essa minha pergunta foi realmente com esse intuito de ver se a minha ideia estava certa e seria realmente clara ali. Então, o que o chat respondeu? Que usar 2 pontos em vez de ponto final entre as duas partes é melhor sim, por algumas razões, relação de esclarecimento, fluidez e coesão, ênfase. Então, ele realmente aceitou e confirmou que a minha ideia estava certa. A partir disso, o que aconteceu? Por fim, eu escolhi reescrever utilizando os 2 pontos para uma melhor fluidez e coesão do texto. Fiz o meu comentário ali de sugestão com a frase pelos 2 pontos, né? Coloquei ali a frase e ainda expliquei também, porque é muito importante que a gente explique o motivo, né, da alteração. Como as duas frases são correlacionadas, a utilização dos 2 pontos reforça a conexão e a continuidade, trazendo mais clareza e fluidez. Porém, é muito importante a gente dar uma segunda opção também. Eu coloquei ali a segunda opção, que foi o que o chat tinha me passado, juntando as duas frases em uma só, porque às vezes em contexto ali estético mesmo, do modelo que vai para a mídia social, às vezes cabe mais uma frase única do que duas separadas por pontos. Então, eu coloquei ali realmente essas duas opções. O resultado da análise, a gente consegue evidenciar que a IA atua sim como um suporte, como uma ferramenta, mas é muito importante que sempre haja a mediação humana em cima disso. Por quê? Porque a IA ela pode dar algumas justificativas, ela pode dar algumas especificações, alguns exemplos, mas é importante sim que haja um ser humano por trás disso para que veja, poxa, aonde que eu posso colocar isso? Isso está dentro do contexto certo? Então é muito importante que a gente realmente veja como um recurso, mas não como algo que pode nos substituir ou só fazer um copia e cola, né? Até porque é muito importante também a gente lembrar que a voz do autor ele é muito importante. Então, quando a gente coloca um copia e cola, a gente tira completamente a voz do autor, e quando todos nós fazemos isso, nós deixamos textos com voz de IA e nós não temos mais diversidade, nós não temos outras vozes, nós temos apenas uma inteligência artificial que fica reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo em vários textos. Nas considerações finais, podemos sim entender que a IA ela apoia o trabalho do revisor, funcionando como uma ferramenta de exploração e reflexão, mas também entender que nesse ponto de vista ético-estético, é importante a gente entender até onde a IA deve ser utilizada e até onde devemos permanecer com a voz do autor, até onde a IA pode nos ajudar
e até onde é importante que haja realmente a mediação humana. Fica aqui meu obrigada à atenção de vocês. É muito interessante essa pergunta e me traz muito também me volta muito a lembrança do que a gente ouviu também nessa mesa redonda que passou, nessa iniciação que nós tivemos do fórum, porque o que que acontece? Nós temos sim quando a IA nos traz esse recurso, nos traz essas reescritas, ela muitas vezes traz com essa ideia de realmente essa voz de inteligência artificial, porque é uma coisa muito rasa. Ele tem o conhecimento, sim, das competências as competências ortográficas, ele sabe escrever algo conforme a norma padrão, mas ele não tem essa essência, ele não tem esse contexto por trás. Então, o que acontece? É muito importante, sim, a gente verificar quando a IA traz essa resposta, seja ela uma reescrita, é importante que a gente veja com um olhar crítico no sentido de isso traz um contexto. Um exemplo. Quando eu trouxe ali a reescrita, que o ChatGPT tinha me sugerido. O que aconteceu? Eu dei para ele, por começo, uma sugestão de frase minha, que eu sabia que tinha a ver com o contexto do que aquela empresa queria trazer. Ela tinha realmente realmente a alma do que queria dizer, o sentido do que queria dizer, a profundidade, e ali o chat ele me ajudou nessa correção ortográfica, no sentido de, é melhor dizer com essas palavras, com essa palavra de ligação, porque vai ser de melhor entendimento, melhor fluidez. Mas é muito diferente de você trazer, sei lá, uma frase completa assim e pedir para ele só corrigir ortograficamente ou reescrever, porque ele não vai ter essa bagagem, realmente essa profundidade do que a empresa está querendo dizer, do que o autor realmente está querendo dizer. Então, pelo menos para mim, seria essa diferença de realmente ter esse olhar crítico, esse olhar humano, muito mais do que a frase em si, estética ou ortográfica, mas o sentido por trás disso. Oi, Caio. Oi, Cláudia, tudo bem? Ei, Boa tarde. Caio. Boa tarde. Você Então, está me maravilha. ouvindo Então, bem? passamos na sequência para a sua apresentação, cujo título é Polêmica Travessão IA, como profissionais da revisão podem se resguardar diante dos textos feitos por robôs. Cláudia Helena Santos Rezende Moraes. Então, seja bem-vinda, Cláudia. Fique à vontade, a palavra está contigo. Obrigada. Bom, eu mandei aí no e-mail do Caio a apresentação, mas eu não estou vendo ela aqui ainda. Não sei se as pessoas estão conseguindo assistir. Tá? Se Agora vocês sim. puderem, por favor. Sim. Muito obrigada, tá? Então, boa tarde, todo mundo. Eu preparei esse material a partir de uma experiência, né? E eu fiz um roteiro aqui da minha apresentação, né? Vou trazer primeiro a contextualização desse problema, uma revisão acerca do uso de travessão, né? A partir dos gramáticos, o histórico da polêmica, a conclusão em alguns caminhos, tá? Para a gente ficar bem contextualizado, tá? Então, o que aconteceu? Em dezembro de 2025, eu fiz a revisão de uma tese de doutoramento, que era da UFMG, e quando eu recebi o retorno, porque revisor não recebe retorno, né, gente? Quando recebe é porque deu algum problema. Mas para falar que ficou tudo bem, geralmente não tem, né? Aí a minha cliente, que era, então, a recém-doutora, né, falou que foi tudo certo, não teve nenhum problema com relação à revisão, mas a banca falou que eu havia, né, que a pessoa, alguém tinha usado travessão, e que eu tinha usado IA porque tinha travessão na tese. E aí me acendeu um alerta que eu falei assim, não, né, eu não uso, né, revisão, geralmente eu não uso, né, nunca usei para revisão, não faz parte, né, ainda da minha profissão, o uso de inteligência artificial, e aí eu argumentei que
Aí, no segundo momento, eu falei assim, olha, não, pode ficar tranquila, não teve uso de inteligência artificial, né? A banca não, né, foi injusta em fazer essa afirmação. Expliquei alguns usos do travessão, que ele é legítimo, que ele existe em língua portuguesa, né? E que ele, às vezes, é até obrigatório, assim, ele é muito necessário, muito bem-vindo. E manifestei mais uma vez o quanto eu acreditei que aquela situação era injusta, porque é a partir somente de uma marca linguística, que é um acento, né? Que é um sinal de pontuação, é, faz uma acusação muito séria e que pode ter impacto na vida dessa acadêmica, né? Dessa pessoa que está se doutorando. E a mim também, profissionalmente falando, que fui responsável pela revisão. E aí eu fui atrás disso, refleti muito, né? Eu considerei isso uma inversão de lógica, né? Que até vou usar essa expressão algumas vezes, porque o autor vai deixar de usar o travessão, que é uma coisa legítima que existe na língua portuguesa, porque está tendo um uso excessivo nos textos gerados, né, por IA, e eu usei termos robôs, né, no título, que aí a gente tem chat GPT, vários chatbots, né, e outras formas de produção de texto pela inteligência artificial generativa, que é responsável pela produção de conteúdos. Então, eu comecei a fazer essa reflexão, porque é como se o uso do travessão entregasse que um texto fosse feito pela inteligência artificial, né? Então, é uma lógica invertida, e isso me deixou muito, assim, preocupada e reflexiva, pensando, talvez, em colaborar, e aí eu produzi esse trabalho, né? Busquei mais instrumentos para poder subsidiar o uso do travessão, e também para entender esse contexto, essa polêmica, né? Então, eu, né, neste momento, a partir de agora, né, vou retomar o uso do travessão. Eu faço travessão com o Alt 0151, né? Tem gente que tem os comandos no próprio teclado, e tem gente que usa o meia risca no lugar do travessão. Eu gosto de usar o travessão mesmo, que é o mais compridinho, né? Aí a gente tem o hífen, que é o das palavras compostas, separação de sílaba, né? O meia risca, que ele é um pouco menor, ele está entre o hífen e o travessão. E o travessão, eu gosto, quando é travessão, de usar o travessão mesmo. Então, eu busquei na literatura especializada em revisão, né, igual da Perfect aqui, que eu estou colocando para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está no slide 7, que ele é um sinal de pontuação interna da frase, com vários empregos importantes. Indicar em um diálogo o início da fala de personagem. Então, né, peraí, aí também peguei uma explicação o anterior está na Perfect, olha aí. O 7, a autora. Aí já está na Machado. Conseguiu voltar? Esse Não, você está indo daqui? para frente. Ah, tá. Esse daqui? Isso, então eu estava Ok. nesse. Tá. Então, ele muitas vezes ele é colocado no lugar dos parênteses, né? Nas intercalações, ou de um elemento da frase, de um trecho maior, né? Ou até outras formas de expressão. Introduzir ao final de um argumento ou de uma enumeração uma síntese, né? Então, é assim, como se fosse no lugar dos dois pontos, né? Que às vezes a gente usa também travessão quando a gente vai fazer um aposto explicativo, né? Então, a gente usa muito travessão e ele é muito rico, né? A gente pode usar de várias formas. Então, pode passar, por favor, Caio. Aqui a gente tem mais um autor embasando o uso do travessão, que é a Carolina Machado, né? E aí, essa diferenciação que eu já fiz para vocês, ela é bem assim, né? Resume bastante o uso. E aí, essa é a literatura especializada, né? Peguei duas autoras. E aí, no próximo slide, eu já entro com alguns gramáticos da gramática normativa, né? O Cunha e o Sintra, que aí traz alguns diálogos, né? Na troca de interlocutor, que a gente já falou, isolar frases, acho, e retomou o discurso, né? A gente poderia usar outras marcas linguísticas? Poderia, mas pode usar o travessão também, né? Essa que é a questão. Pode ser usado o travessão também. A gente pode usar as vírgulas, a gente pode usar os parênteses, mas a gente pode usar a travessão. Pode passar, por favor, Caio. E aí, para enfatizar, né, igual esse exemplo aqui, porque você sabe que a gramática normativa usa muito textos literários para fazer os exemplos, tá, gente? Eu mantive porque eu estou reproduzindo como o gramático pôs lá.
Então, aqui, como para enfatizar a parte final de enunciado, para dar ênfase a uma conclusão, que é também síntese do que foi enunciado antes. E ter fé e sonhar, encher a alma, né? Uma conclusão. Pode passar, por favor. Então, eu consultei outros, né? No artigo que eu escrevi para fazer o slide, eu exemplifico também os casos que o Bechara, o Segala e o Manual de Redação do Senado trazem para poder ilustrar o uso do travessão, mas não vai dar para eu falar aqui, que a gente tem só 15 minutos. E eles, assim, diferenciam na exemplificação, na diversidade de usos, mas eles estão sempre convergindo para esses usos que a gente apontou aqui. Ou seja, o travessão é uma marca linguística rica em usos e útil em textos não ficcionais, como a tese que eu citei, e ficcionais, como um conto, uma novela, um romance, uma crônica, né? A crônica, às vezes, ela mistura ficção e não ficção, né? Então, no texto jornalístico, a gente vai ver, então, ele é legítimo, né? Você pode passar, por favor? E a polêmica, né? De onde que vem isso? E eu fui atrás, né? E aí, quando eu comecei a pesquisar, veio um mundo de matérias de jornais sérios, assim, né? Discutindo isso, às vezes no formato de matéria, às vezes no formato de artigo de opinião, né? E aí, eu trouxe vários exemplos para vocês, né? Aqui o CNN Brasil, saiba como usar corretamente o travessão, alvo de polêmica. Para que serve o travessão? Pontuação que entrega se um texto foi feito por IA. Isso, gente, começou até onde eu consegui mapear no início de 2025, tá? Que começa para pipocar matérias falando sobre isso. Pode passar, por favor. Só nesse site anterior, não precisa de voltar, né? Vou repetir aqui. Eu achei interessante essa matéria do Guia do Estudante, da Abril Educação, que começa a explicar o que acontece é que muitos modelos de linguagem, como o ChatGPT, aprendem com bases textuais formais e bem pontuadas, o que inclui o uso frequente do travessão. Daí, o estilo da IA ser mais propenso a recorrer a esse sinal com frequência. Quer dizer, a IA tem lá uma base de dados imensa, gigantesca, bilhões de informações. Ele vai costurando ali o que ele acha que é o mais correto para um texto. E no entendimento da IA, usar o travessão é mais assertivo, entendeu? Então, por isso começam a aparecer textos elaborados por IA que começa com essa profusão de uso de travessão. E aí tem esse texto aqui da Federação Nacional dos Trabalhadores em Tecnologia, e é uma matéria bem legal, depois se vocês puderem ir lá ver, que a travessão vira a marca da besta, né? As pessoas que começam a procurar registros de que aquele texto foi feito por inteligência artificial, começam a procurar travessão, gente. Então, assim, isso para mim é uma loucura, né? Essa inversão da lógica, porque é como se o autor, né, na autoria dele, ele estivesse vetando e está aí provocando mudanças na escrita. As pessoas começam a optar por não usar o travessão, né? Aqui, nesse texto mesmo, tem uma pessoa entrevistada que fala, olha, eu já não estou usando tanto mais, né? Então, eu acho isso, assim, um risco, né? E um risco nessa inversão de lógica, um risco para a escrita, né? Um empobrecimento, né? Uma banalização, né? Então, tem várias coisas que estão sendo impactadas, não é só uma marca linguística, né? Tem outros aspectos, né? Outros campos que estão sendo impactados. Pode passar, por favor, Karen? Aí tem mais uma matéria do Canal Tech, que é uma publicação especializada, né? Aí ele fala, os modelos de IA, principalmente o ChatGPT, tendem a utilizá-lo como alternativa às vírgulas ou parênteses de forma excessiva. Mais uma, publicado no site de Portugal, o travessão não é sinônimo de escrever com IA, então ela vai fazer uma defesa também. Passa, por favor. Essa aqui do Correio Brasiliense, aí já é deste ano, né? Aqueles que eu passei antes são de 2025, então quer dizer, continua, né? Aqui explica também, né? Fala um pouco de exemplos, né? Do uso do travessão, que é uma regularidade quase mecânica, né? Sequências de parágrafos com a mesma estrutura de travessão em diálogo, sem variação estilística, uso muito frequente de travessões para explicações internas. Então, sempre a presença da repetição mecânica desse recurso, né? Um padrão que você vai conseguir identificar. Pouca variação na forma de introduzir falas, combinação de travessão com outros sinais de forma padronizada, quase sem exceções. Passa, por favor.
Caio, deixa eu ver onde que você tá. Oi? Ah, não tá passando não, né, pessoal? Acho que parou de passar. Você não estava nesse slide aqui? Quer que eu troque? Eu quero que passe, por favor. Ah, tá, aqui. Isso. E aí vem uma matéria do G1, que ela é bem recente, né, do dia 8 de abril, falando que, né, isso que a gente está reforçando aqui, que o travessão ele já existe, que ele é legítimo, né, que Machado de Assis não foi lá num prompt, né, faz uma brincadeira, né, com Machado de Assis, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que ele não pediu para o travessão escrever, né, como se fosse um defunto, falando, bota um travessão na minha fala aí, né, para fala, mas enfim, vivia. E que mal há nisso? Perguntar-me-á algum leitor, né? Ele usa esse exemplo do Machado de Assis, né? Sim, reforçando que a gente tem esse recurso antes de existir inteligência artificial. Pode passar, por favor, Caio? Então, vou encaminhar para, né? Você vê que a coisa é muito ampla, né, gente? Dá para a gente discutir horas sobre isso aqui, e tem muitos exemplos, né? Mas eu vou encaminhar para conclusão, porque nosso tempo é escasso. Então, eu concluo, gente, falando que os impactos da inteligência artificial, eles são além de substituir o trabalho humano pelo trabalho de máquina, né? Tá também impactando a nossa profissão no que a gente vai escolher para propor uma melhoria ou na forma como a gente vai enxergar o uso que um autor está fazendo dos recursos linguísticos, né? Porque se a gente começa a perceber que esse travessão está sendo usado, aí até a gente vai começar a questionar, olha, né? Será que eu posso continuar, posso manter? Será que eu proponho, né? Será que está sendo um uso adequado? Está sendo um uso mecânico? Então, assim, a gente agora vai ter que ter um olhar para esses aspectos também, além de tudo que a gente já tem que olhar, né? Coerência, coesão, gramática, concordância, regência, né? Enfim, mil coisas, padronização. A gente vai ter que ficar atento a isso também. Por quê? Para não ser acusada injustamente, como eu fui, né, de estar usando a inteligência artificial num contexto em que aí tem a questão do contexto, né? No contexto que a inteligência artificial, tem que, se ela for usada, ela tem que ser usada de uma forma controlada e informada, né? Porque a CAPES já liberou as diretrizes para uso de inteligência artificial em textos acadêmicos, em pesquisas acadêmicas. Então, se usar, não está proibido, mas se usar, tem que ser muito regrado. Mas naquele contexto não havia sido feito mesmo, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque é muito chato, né? É uma desvalorização. Então, eu coloquei aqui que recai sobre a legitimidade do nosso trabalho, né? Então, a gente faz um trabalho sério, né? E etc, etc. Não está usando plágio, não está usando isso e aquilo. E vem uma acusação de uma banca, e aí eu acho isso uma gravidade enorme, né? Uma banca de doutoramento dentro de uma instituição como a UFMG, apenas pelo uso do travessão. E foi isso o que a doutora, né? Agora a doutora disse para mim, que foi por causa do uso de travessão. E aí, gente, olha como que isso é sério, né? Porque é um título que ela ficou 4 anos batalhando por ele, e aí, de repente, se colocar em questão, né, por causa do uso de uma marca linguística que é da língua portuguesa. Então, eu estou trazendo essa situação, é um exemplo dentre muitos outros que podem estar ocorrendo por aí, né? Então, a gente precisa, né, gente? Aí eu falo da inversão da lógica, que é uma coisa que me preocupa. A gente precisa estar atento a esses modismos da IA. Pode passar, por favor, Caio. A gente tem outras marcas, né, outros instrumentos linguísticos da nossa língua portuguesa que estão sendo também muito recorrentes. Por exemplo, né, teve um texto que eu recebi há pouco tempo, era um livro, e ele usava o tempo inteiro frequentemente, mas era um livro pequeno, tinha mais ou menos umas 80 laudas de Word, e aí ele usou mais de 20 vezes frequentemente. E aí eu fui propondo, olha, né, sugiro, né, alterar, porque está tendo uma recorrência, blá, blá. Eu não acusei a autora do texto de ter usado inteligência artificial, mas eu chamei a atenção dela para esse uso excessivo e falei com ela, propus melhorias. E também o tal de não é sobre isso, é sobre fazer isso, é sobre. Também percebi o uso muito frequente do não só isso, mas também aquilo.
mais isso, sabe? Mais também. Não só isso, não apenas isso, mas também. Não só, mas também. Muito, 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 muito. E assim, às vezes, em trechos que você poderia escrever de outra maneira, ficaria até muito mais rico, né? Um vocabulário, semanticamente, ficaria muito mais estiloso, mais bonito, mais rico, e ficava o mas também. Não é sobre, mas também, sabe? Então, muita repetição. A gente tem que identificar esses padrões nos textos que a gente está revisando. E a gente tem que tentar sugerir uma variedade, né, desses usos, outras formas de se expressar, a gente tem que procurar isso. A gente não tem que se prender somente às marcas linguísticas, né, os usos desses sinais, dessas expressões. A gente tem que olhar um todo. Está fazendo sentido naquele trecho? Está sendo superficial aquele uso? Tá desconectado, né? Porque não é só o uso do travessão que vai denunciar um texto de IA, né? A gente tem outras marcas também, outras interpretações, né? Outros usos que vão dizer para a gente, né? Muitas vezes é uma repetição mecânica, uma coisa assim, não aprofundada, sabe? Uma coisa que traz algo de fora também. E aí eu recomendo o uso de ferramentas de busca dentro do texto. Começou a aparecer, começa, sabe, gente, bater assim na nossa cabeça. Gente, eu já vi isso aqui, eu já vi isso aqui. Se começar a ter essa desconfiança, joga um Ctrl L se você estiver trabalhando lá no Word e pesquisa. Quantas vezes está aparecendo isso? Né? Gente, e aí se tiver, né, um texto pequeno, vamos supor igual esse livro, que eram 80 páginas, apareceu mais de 10 vezes, eu acho muito, gente. Eu acho que até mais de 5 vezes eu já acho muito, dependendo do que for, né? Então, assim, checar, gente. A gente tem que checar, usar o Ctrl L, checar. E outra coisa que vocês podem usar também, a gente, como revisor, essas ferramentas que estão disponíveis na internet de verificação se é produção humana ou de máquinas, né? A gente tem vários sites que disponibilizam isso gratuitamente, você joga o texto lá e aí te dá o percentual de humano, que foi escrito por humano, ou o percentual que foi escrito por máquina, sabe? Então, é interessante também a gente trabalhar com esses recursos. E aí, por último, meu tempo já está acabando, Caio, tá, né? Por último, eu queria falar com vocês para a gente não ter medo de usar alguma coisa por causa da IA. A gente é o profissional do texto, sabe? A gente tem que assumir esse papel. É nosso, nós somos profissionais do texto. A gente não tem que se assustar com o que a IA está fazendo por aí. A gente tem que nos manter, a gente precisa nos manter. Nossa, deixa eu voltar aqui. Nós precisamos nos manter vigilantes, né, com o que está sendo, mas deixar de usar, a gente ter medo de usar um travessão, a gente ter medo de usar um advérbio, a gente ter medo de usar não só isso, né, mas também aquilo. Não, mas a gente, como profissional que visa a melhoria do texto, né, e a garantia da autoria, a gente tem que ver se esse uso está sendo feito de uma forma que vai produzir um texto melhor, que eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, nem sei mais como é que está meu tempo, mas eu vou encerrar por aqui, vou ficar disponível para quem quiser conversar comigo sobre esses pontos, tá? Meu slide também acho que vai ficar disponível. Pode passar, Caio, por favor. Tem aqui as referências que eu usei, tem mais um, pode passar de novo. E, por último, eu agradeço a vocês a atenção. Pode passar, é o último agora, Caio. Eu deixo o meu contato, né? Sou revisora profissional já tem desde 2008, 2007, 2008, nem lembro mais. Sou pós-graduada no curso de revisão de texto da PUC Minas e, no momento, eu sou doutoranda lá na Faculdade de Letras da UFMG, tá? Estou à disposição de vocês para a gente debater esse ferrinho de dentista aí. Muito obrigada pela audiência de vocês. E, Caio, obrigada também. Obrigado, Cláudia, pela sua apresentação. Também muito interessante o tema aqui que você problematiza, que é o uso do travessão, enfim, essa relação que possui com a IA. Apenas antes de fazer uma pequena questão para as suas observações, esses sistemas que fazem análise de linguagem generativa, que indicam possibilidade de identificar se a gente está falando de linguagem de máquina ou linguagem humana, não tem nenhum atualmente, pelo menos até ontem,
que seja 100% confiável. Então, a gente imagina que mesmo colocando um texto dentro de um sistema artificial que ele seja capaz de identificar, é provável que em alguns casos sim, mas não tem nenhum tipo de eficiência, enfim, comprovada de que realmente a linguagem é uma linguagem de máquina que foi avaliada por uma outra máquina. Inclusive, tem sistemas de IA que funcionam justamente para transformar a linguagem de máquina em linguagem natural, que é o processo contrário. Então, para dizer assim que o trabalho aí de construção de textos é uma tarefa muito difícil, né? Porque envolve, entre outras coisas, a honestidade de quem produz o texto. A minha pergunta, Cláudia, seria o seguinte: você falou aí de um uso adequado, de um uso inadequado, de um uso excessivo dos travessões. A minha pergunta é: você consegue identificar se em todo tipo de texto o problema é o mesmo, ou se você está falando especificamente de algum tipo de texto em que o uso excessivo seria um problema? Se a gente pensar uma linguagem um pouco mais, talvez, biológica, etc., é menos provável que a gente tenha um tipo de diálogo como tem nas áreas humanas ou sociais. No direito é quase inconcebível, ou inexistente. Você acredita ou você percebeu pela tua pesquisa que isso é um problema de caráter local, digamos assim, com alguns tipos de áreas, ou tende a ser um problema geral para outras áreas também? Isso pensando em língua portuguesa, que a gente podia pensar assim, em outras línguas, o uso desse recurso também é um problema ou não? Com quem eu estou falando? Eu não consegui identificar. Estou aqui. Você consegue ver a câmera aqui? Não, Achei que ela pegava toda a sala. não. Ah, Aqui, oi, tudo bom? Como é que você chama? Léo. Oi, Léo. Obrigada pela pergunta, tá? Ô, Léo, olha só, essa pesquisa, ela é muito nova para mim, tá? Porque eu comecei a fazê-la a partir do momento que eu fui contestada, né? Então, eu não tinha percebido, né, essa interferência do travessão nos textos, que eu reviso muito texto, mas eu não tinha percebido essa frequência que foi alegado pela essa banca, né? E daí eu comecei a fazer a pesquisa e eu vi que realmente existia essa polêmica, esse questionamento, né, do uso do travessão. E eu acredito, Léo, que tem muito a ver com textos que não são tão menos contextos acadêmicos, né? Eu acredito que seja assim. Aí eu tô falando que eu acredito, tá? Porque eu não tenho empiricamente isso para te dizer. Mas pelo que eu percebi aqui nas pesquisas que eu fiz, por exemplo, textos gerados em chatbots, né? De textos de conversa mesmo, né? A pessoa vai pedir uma ajuda em algum chatbot, etc, etc, e vem o uso da IA. Textos jornalísticos também, que não assinados, né? Porque geralmente os que são assinados, geralmente aí, gente, a questão que você falou da honestidade, né? Porque o que a gente confia é que quando um jornalista assina, ele está escrevendo, né? Então, algumas matérias não assinadas, né? Você vê que joga ali, faz uma melhoria no texto a partir disso. Eu não pesquisei a respeito de textos da área botânica, né, da biologia, não pesquisei. Foram mais textos assim que estão mais presentes, textos mais populares, né, talvez, mais em contato com o leitor comum. Foi os locais que eu percebi isso, mas eu acho que é uma questão da gente averiguar, pesquisar, aprofundar nisso, se é uma coisa que está generalizada em todo tipo de produção textual, né, todos os gêneros, ou se está mais em alguns segmentos em que essa autoria ela não é solicitada. Sabe, ter uma pessoa ali, um rosto, uma pessoa assinando, não faz tanta diferença, né? É até difícil para mim falar uma coisa dessa, porque eu defendo tanta autoria, mas a gente sabe que tem contextos em que né, as pessoas não fazem questão. Eu recentemente estava revisando um material didático,
E aí e eu fiquei muito, muito entristecida com isso, tá? Que para dar exemplos de crônica, as pessoas uma grande empresa, né, da área de produção de material didático, usou ferramentas de inteligência artificial para dar exemplo de crônica. E aí, gente, eu como professora de língua portuguesa, né, formada em língua portuguesa, e isso dói porque a gente sabe que a crônica, a gente é o país, a gente não é pai da crônica, né? É a França, mas é onde a crônica se consolidou, e aí eu fico pensando, qual a necessidade disso? Porque a gente tem crônica em domínio público, isso é questão de direito autoral, então, assim, por que, né, usar? E aí a gente vê que quando você pede esses comandos na inteligência artificial, de produzir determinado texto para ilustrar exemplos, e aí a gente vê essa ocorrência também de recursos linguísticos de uma forma, né, excessiva, uma forma que não era o melhor para ele estar ali, né? Podia ter sido expresso de outra forma. Então, assim, eu não vou conseguir responder totalmente a sua pergunta, porque eu não tive mesmo contato com esses textos da linguagem botânica, mas talvez um encaminhamento para a minha pesquisa continuar. E eu te agradeço por isso. Perfeito, obrigado. Nós podemos conversar muito mais, mas enfim, o nosso tempo também está caminhando. Pois é, Mas mexer com polêmica dá nisso, né? Certamente é um desafio, porque se é a opção de produzir um texto fazendo uso de IA generativa, sem uso do travessão, é porque existe uma lógica interna que permitiu que, quando não há esse comando, o uso pudesse ser feito de uma forma, digamos assim, excessiva em alguns contextos, né? Inclusive, hoje eu estava lendo uma dissertação que esse era o problema. Cada parágrafo tem pelo menos umas 3 ou 4 vezes o uso do travessão. Quer dizer, é evidente que tem um uso excessivamente elevado num texto de filosofia e, obviamente, por outras razões também, além do travessão, né? E só assim um minutinho, sim. Léo. Aí eu acho que é um problema muito sério, porque na academia o uso da inteligência artificial é vetado para criação intelectual. Você não pode usar para produção intelectual. Você só pode usar como suporte. E aí sim, aí o revisor que pegar um texto desse tem que ficar muito atento, porque pode colocar em risco a vida acadêmica de alguém, sabe? Porque é vetado para produção intelectual. Então, a gente tem as diretrizes da CAPES, que são muito recentes, né? São agora de março e abril. Então, aí eu acho que a pessoa tem que ficar muito, muito atento, o revisor tem que ficar muito atento e propor. E também você falou sobre confiar em máquinas para fazer a checagem, eu concordo plenamente com o que você falou, assim, sabe? Eu coloquei como recurso a mais, mas não dá para confiar na checagem de linguagem humana ou linguagem por máquina nesses sites 100%, gente, nunca dá para a gente confiar. E eu apoio muito a sua fala, tá? Obrigada por ela também, por essa observação. Maravilha. Então tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Cláudia, pela apresentação. Nós passamos na sequência, então, para o terceiro trabalho, cujo título é Revisão Editorial em Ambiente Digital, Desafios de Clareza, Rigor e Adequação no Observatório de Práticas Docentes. Produzido por Eden Nóbrega Clementino e pela professora Rosane de Mello Santo Nicola. Queria agradecer, porque eu estou aqui por conta do convite que a professora Rosane me fez. Não vou contar que a professora Rosane foi, pelo menos em algumas aulas, minha professora. Vamos usar o travessão, né? Alguns anos atrás, aqui na universidade. Então, certamente é um prazer contar aqui com a presença dela, tanto no trabalho quanto, enfim, na organização do evento. Então, professora Rosane, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. E, obviamente, obrigado pelo convite. Então, por favor, fique à vontade. Boa tarde, todos me ouvem? Pessoal, então esse trabalho, ele foi feito, inclusive, também a convite da professora Rosane. Ele é baseado num projeto de PIBIC, de iniciação científica, que foi feito 2 anos atrás com o grupo de pesquisa CIDES. Eu já entro em mais detalhes. Pode passar o slide. Então, eu vou falar sobre revisão editorial em ambiente digital, sobre os desafios de clareza, rigor e adequação no Observatório de Práticas Docentes. O Observatório de Práticas Docentes, então, para contextualizar, ele é um projeto desenvolvido por esse grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa
da pós-graduação aqui da PUC, dirigido pela professora Dilmeire. E nele são feitos uma série de trabalhos e de conteúdos digitais, baseados todos em lives em que são entrevistados professores da educação superior. Então, o objetivo do CIDES com o Observa é melhorar a educação superior por meio da colaboração entre pares desses professores. Então, são compartilhadas as práticas deles e, com isso, a gente faz uma circulação em outros formatos de texto também. Então, para começar, em ambientes digitais, o trabalho do revisor ele vai um pouco além do que a gente conhece no tradicional. Quando a gente tem um livro ou um artigo acadêmico para revisar, a gente faz muito mais um trabalho de norma, um trabalho de língua. Mas nos ambientes digitais, como o Observa, que na verdade eu digo ambiente digital, mas são a série deles, porque o Observa ele se dá pelo um portal, um site, um canal do YouTube, onde são transmitidas essas lives, e uns canais digitais das redes sociais. Então aqui o que acontece? O revisor, ele não só revisa a língua, mas ele também faz uma grande edição de conteúdo, uma curadoria do conteúdo inicial, que é o próprio material das lives, então a fala do professor, a partilha do professor, para transformar isso nos outros textos e outros formatos que vão circular. Então aqui quando a gente fala em revisão, a gente está falando também principalmente em curadoria digital e edição de conteúdo. A fundamentação teórica aqui não tem tantos autores da área de revisão em si. A gente tem a Abbott, que é sobre curadoria digital, porque o foco do projeto antes era esse. Mas aqui o revisor ele tem um trabalho muito mais de ter um cuidado entre a circulação que vai haver do conteúdo que foi dado. Pode passar aqui comigo. Então, a metodologia é qualitativa, ela tem um caráter descritivo analítico sobre o trabalho do revisor aqui. Aqui eu preciso falar que o trabalho, o corpus do portal, ele se dá em 6 etapas. Então, a gente tem, no início, a entrevista, em que o professor partilha ali a prática dele, e a partir da fala desse professor, a gente seleciona, primeiramente, palavras-chave. Esse trabalho é feito por toda a equipe. Essas palavras-chave precisam se aproximar de conceitos da educação. Então, por exemplo, se o professor fala do uso de jogos em sala, é um conceito de gamificação, embora ele não fale com essas exatas palavras. Então, o primeiro passo aqui é selecionar, na verdade, identificar essas palavras-chave na fala desse professor para a gente transformá-las em termos de busca em base de dados. Com isso, a gente seleciona artigos sempre voltados para o ensino superior e sempre de qualis A1 ou A2 para manter a qualidade. Com base nisso, nesses conceitos que são selecionados e nesses artigos que são buscados, eu vou voltar um pouquinho aqui. Cada membro da equipe faz esse trabalho, tá? Então, a gente tem diversos conceitos e diversos artigos ali selecionados. A gente seleciona os que se aproximam mais para manter também uma fidelidade ao que o professor quis passar. E com base nesses artigos e nesse referencial teórico, a gente vai montar um texto, uma matéria, que vai ser publicada no site do Portal Observa. Então, o que acontece aqui? Em paralelo, por outros membros da equipe, estão sendo editadas essas lives com os principais momentos, e aqui é um trabalho em conjunto. Então, enquanto parte da equipe está fazendo um trabalho de selecionar esses conceitos, a outra parte da equipe é responsável pela edição do vídeo nos momentos que falam justamente desses conceitos. Então, a parte final aqui é essa publicação digital no site do Observa, que é essa matéria, essa publicação digital, que é nada mais que uma retextualização. Então, o professor, em primeiro momento, ele compartilha
esses conceitos, embora de uma forma mais livre, e no fim a gente tem um produto que é a retextualização desse registro oral dele em uma matéria escrita. Aqui eu trouxe 2 imagens, não sei se todos conseguem ver. Então, ali na primeira imagem, a gente tem o print do vídeo no canal do Observa, que é a live com o professor, e a setinha ali, que é o produto final da matéria. Então, essa live, que pode ter mais de 1 hora às vezes, acaba se transformando numa matéria que, inclusive, tem o professor como coautor, já que vem da fala dele. Nessa parte é importante também a gente entrar nessa discussão sobre autoria e coautoria. Então, por mais que essa matéria tenha sido feita por nós, o professor precisa ter a autoria dele reconhecida, porque sem o trabalho dele, não teria essa matéria. Certo? Então, essa análise, gente, evidencia que o trabalho do revisor, quando a gente fala de ambientes digitais, e mais especificamente do Observa, vai muito além de um trabalho de corrigir desvios gramaticais, de rever a língua. A gente tem realmente uma edição de conteúdo, porque a gente faz uma seleção dos conceitos do professor, então as palavras dele são lapidadas, e a gente tem esse trabalho de retextualização, de reestruturação, para certificar que a circulação desses conceitos vai ser de qualidade, porque como é para um público também da área da educação, para outros professores, para futuros professores, a gente precisa que o revisor faça esse papel de se certificar de que esse material vai circular de uma forma correta, de uma forma fidedigna. Então, como conclusão, acho que dá para sintetizar que o revisor aqui ele é muito mais que um revisor, muito mais que um editor também. Ele é um mediador. Então, por mais que se tenha o autor, que nesse caso é o professor, o revisor ele media com o conhecimento técnico de normativizar, mas também com a sensibilidade da área da licenciatura também, porque a maioria dos participantes desse projeto eram de licenciaturas, tem esse olhar mais sensível de deixar esse material pronto e realmente qualificado para que seja divulgado e circule de uma maneira fidedigna. Então, além do trabalho com os textos em si, também teve uma questão de edição de layout. Então, o site do portal, ele, a princípio, estava distribuído de uma forma... A gente também teve intervenções na aba lateral. Eu não trouxe para vocês, mas a matéria ela fica aqui no meio. E antes ficavam pequenos resumos. Hoje em dia ficam os autores, embaixo quem revisou e curou, né, fez a curadoria. E fica também já o nome do professor. Então, esses trabalhos de como essa informação fica disposta para quem está lendo, para ficar de uma forma mais organizada. Basicamente isso. Então, obrigado pela apresentação, a Eden e a professora Rosane. Acho que também muito interessante o fato de pensar um trabalho colaborativo na produção de um conteúdo em ambiente digital. Eu fiquei pensando aqui em fazer uma questão, já tinha visto no título do trabalho alguns dias atrás, que era o seguinte: supondo que exista um trabalho de, você usou aí o termo coautoria, ou de, sei lá, que outro termo a gente poderia pensar para essa dinâmica em que você tem alguém dando informações, alguém fazendo uma seleção e reverificando essas informações com quem de fato seria o seu produtor. Você acredita, ou vocês, vou usar aqui informalidade, acreditam que existem riscos nesse trabalho de coprodução de um texto? Por exemplo, que quem seja esse revisor ou esse curador do ambiente, no ambiente digital, ele possa se exceder no seu papel e ser mais autor do que o próprio autor? E que outros riscos a gente poderia talvez identificar nesse processo? Porque sempre é um trabalho, eu lembro aqui de um texto do Gadamer, que é um filósofo que foi aluno do Heidegger aí nos anos 40, 50, um livro chamado Verdade e Método, em que se começou a discutir que o verdadeiro autor
não é quem produz o texto, é quem interpreta. As categorias do intérprete são mais relevantes em termos de originalidade do que aquele que escreve. Isso criou um problema porque, no fundo, a hermenêutica, digamos assim, filosófica que vinha se estabelecendo até então, imaginava que quanto mais se consegue entender as regras, que são as condições pelas quais a interpretação se torna possível, mais a gente voltaria à cabeça do autor. E, de repente, a gente tem uma guinada completamente na contramão, dizendo que o verdadeiro autor é, no fundo, o leitor, o intérprete, não efetivamente quem é o escritor. Será que nesse trabalho de coautoria, enfim, vamos usar entre aspas para não pesá-la demais, também haveria um risco semelhante em que as categorias de quem está organizando a curadoria, as categorias conceituais, as ideias, em algum momento possam ser um pouco diferente ou acabar destoando daquilo que seria o substrato desse autor que está produzindo informação? Como é que vocês avaliariam isso? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Certo. Então, sobre essa questão do risco de ultrapassar um limite de autoria, o que acontece? No Observa, o professor, como a questão da colaboração entre pares é desde o começo o foco, o trabalho que é feito pelo Observa, ele é em conjunto com o professor desde o início. Então, o que acontece? Esses conceitos, quando a gente pega as palavras-chave do professor, a gente transforma elas em termos de busca para alinhar a conceitos e construir um referencial teórico, depois que isso é feito, a gente envia para o professor, ele dá o parecer dele e é feita uma reunião pós-live. Então, o professor ele precisa dar o ok dele de que realmente o que ele disse estava alinhado a isso, para que a gente tenha essa certeza justamente de que a gente não fugiu do que ele propunha inicialmente. E em relação ao texto que é publicado no portal, a matéria, o professor, ele, até certo ponto isso não era feito, mas creio que justamente por isso, o professor ele foi integrado no momento de escrita. Então, em vez de ele ver esse texto só depois que ele estava pronto, o professor recebia esse texto enquanto ele estava ainda no início, recebia o arquivo em branco, e íamos construindo juntos. Então, o professor ele podia comentar no arquivo, deixar sugestões, ou mesmo dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer. Então, no portal, creio que é muito bem articulado. Acho que é isso. Primeiro, boa tarde, né? Tudo bem? Desculpe a minha gripe. É o seguinte, você comentou uma coisa muito interessante, que é uma concepção de leitura e de texto, e uma concepção de língua, né? E você comentou da importância do leitor, e de que o leitor interpreta, e por ele interpretar, ele é um coautor. Esse é um conceito de concepção de texto. A gente tem um outro que envolve tanto o autor como o leitor, na ideia de interação. Texto é interação, leitor, autor, texto. Neste caso, nós temos uma pessoa que é, no caso do nossa experiência aqui, nós temos uma pessoa que contribui para ser interlocutor com esse leitor e para representar uma comunidade discursiva inteira que vai ler, que vai ver na internet aquilo. Então, essa pessoa é, no caso, o trabalho que o Éden fez. Ele fazia esse papel. Então, a gente costuma dizer até que ponto este interlocutor que ele representa é realmente apenas um revisor. Apenas no sentido que a sociedade costuma dar, porque, na verdade, o que nós entendemos que é um revisor é que é um mediador, um interlocutor cultural, e que ele representa toda uma comunidade que vai ler e que aquele portal é uma espécie de editora que está propondo dentro de uma concepção, né? E eu que lembrei também de um outro autor, pensando nessa questão de retextualização, porque se vocês viram, o Éden comentou várias vezes que passa o texto do oral para o escrito. Passar um texto do oral para o escrito é algo que todos nós fazemos, anotações. Enquanto alguém está falando, nós anotamos, mas essa anotação é nossa. Existe uma coautoria aí. Alguém deu a ideia, alguém disse de uma forma e a gente transformou o texto oral no escrito. Isso não é ditado. Então, nós temos um novo texto e temos um coautor, interlocutor.
E aí, nessa visão de que um texto sai do oral para o escrito, de uma modalidade da língua para outra, a gente então tem a retextualização que tem autoria. É como o tradutor, que sai de uma cultura para outra, de uma língua para outra, também é chamado assim. Então, é o Marcuski que diz isso, né? Então, o professor Luiz Antônio Marcuski, da Universidade Federal de Pernambuco, ele diz isso, que os textos, eles são retextualizados, eles mudam de gênero. Eles saem de uma apresentação oral para o gênero da escrita, que seria a anotação. E no caso nosso, né, vocês tinham um outro gênero que estavam construindo, que é essa matéria, essa publicação. Então, um outro autor que me fez pensar quando você citou, acho tão legal isso, né? A gente traz os autores para conversarem. E eles nunca se viram, né? E também é outra interlocução isso. Então, é o Humberto Eco. O Humberto Eco diz assim: o texto é uma ferramenta, é uma máquina. O texto é uma máquina enferrujada que o autor empurra até a metade do caminho e que o leitor faz um esforço para puxar até ele. Então, essa metáfora faz a gente entender bem o que você colocou, a interpretação. E depois que o texto sai para a liberdade de leitura, não há como segurar essa máquina enferrujada, né? Então, fica mais ou menos essa visão para a gente entender essa reflexão que foi feita, né, do trabalho dela, dele, que é uma edição de conteúdo. E que é muito mais do que apenas o que a sociedade chama de revisor e que pensa ser correção de língua. Que não é também, o revisor é bem mais que isso, né? Vou passar a palavra. Obrigado pelas indicações, professora. Bom, eu acredito que então que as apresentações aqui elas são de alguma forma uníssonas, porque elas acabam problematizando tanto as ferramentas tecnológicas que estão aí, né? E um trabalho que no fundo coloca o papel de quem está produzindo textos e de alguma forma colaborando nessa produção textual também com um papel muito ativo, né? Já que as ferramentas parecem que não substituem todas as capacidades que são capacidades nossas ainda. E lembrando agora de um último exemplo, só para finalizar e agradecer vocês, a época em que a professora Rosane e a professora Gusso, esqueci o nome da professora, a professora Ângela, trabalhavam, um texto clássico daquele momento, logo depois, chamava-se Preconceito Linguístico, que é como se faz. Lá ainda o problema da tecnologia não era, de fato, tão desafiadora, mas me parece que, de alguma forma, a gente está caindo por um outro tipo de preconceito, que é um desuso do natural em detrimento de um texto completamente parametrizado, feito por sistemas, enfim, que estão aí, né? Eu não gosto do uso de inteligência artificial, né? Eu acho que é assim, inclusive quem estuda prefere usar outros termos, como processamento de informações, blá, 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 para evitar essa ideia de que existe uma coisa que seja a inteligência artificial. Mas me parece que a gente está num movimento contrário, que é justamente tentar desnaturalizar a linguagem, que é imaginar que a forma, claro, a gente não está dizendo que erros são aceitáveis, não é esse o ponto. O ponto é que você tem parâmetros de todos esses sistemas, 99% deles que são de língua inglesa, e que eles criam todas as condições e estratégias de como essa dinâmica de produção de texto, ao fazer uso disso, acaba jogando depois, que são textos com os mesmos juízos de valor, os mesmos tipos de verbalizações, as mesmas estruturas, as mesmas... E aí, enfim, acho que o ambiente é um ambiente que está produzindo um outro tipo de preconceito, que não é mais o preconceito, né, como o Marcos Banho escrevia, mas com essa descaracterização da força ilocucionária da linguagem no sentido um pouco mais orgânica, ligada às próprias práticas sociais. Isso, de fato, é um movimento assim muito evidente. A gente vê isso muito. Eu sou editor de uma revista de filosofia e cada vez mais está tendo esse problema que é como conseguir fazer uma revisão que proteja um aspecto, digamos assim, filosófico do texto e, por outro lado, textos que, de alguma forma, estão chegando com esses elementos assim bem evidentes, que são muito bonitos,
Não tem nenhum tipo de equívoco do ponto de vista da gramática, etc., mas que entre todos eles possuem esses traços muito comuns e que tendem a se tornar cada vez mais comuns. Isso na literatura tem se chamado de achatamento epistemológico. As próprias bases de dados vão cruzando textos produzidos pelos próprios sistemas. Quanto mais esse texto trabalha com textos do próprio sistema, mais ele reduz o potencial de criatividade dos textos. No judiciário, por exemplo, os Tribunal de Justiça do Paraná tem um sistema de IA que faz revisão de processos. O STF tem um outro sistema chamado Maria. Você cruza informações e basicamente sabe o conjunto de jurisprudências e citações e decisões que são feitas e tendem a se tornar cada vez mais comuns. Então, me parece que a gente pode discutir criatividade, quem é o autor, se é o... Obrigado, professora, de fato não conhecia aqui essa observação do Marcus, que depois vou dar uma olhadinha, mas de alguma forma existem outros problemas muito mais graves, que é essa eliminação do humano por um uso completamente não tão consciente do que a IA significa, né? Enfim, pagaremos um preço para ver até onde a coisa vai, né? Que bom que tomou consciência um pouco antes. Bom, acho que é isso. Agradeço mais uma vez, então, as pessoas que apresentaram, né? A Isabela, a professora Rosane, Cláudia, Eden, acho que fiz a diferença a O, certo? Perdão. E a professora Rosane na última apresentação. E convidamos, então, para assistir as demais apresentações que ocorrerão aí também hoje à noite e amanhã. Perfeito? Obrigado também a Cláudia, que apresentou de forma online a sua apresentação. Então, obrigado mais uma vez. Fechamos.